No meio da jornada da nossa vida, encontrei-me numa floresta escura onde o caminho reto se perdera. Essa frase do Dante, né? Tem 700 anos e ainda arrepia. Arrepia muito. E aí, mais de 5 séculos depois, a pensadora Elizabeth Peabody cravou: a época mais perigosa é a meia-idade. Duas ideias muito fortes. Exato. E com elas a gente abre a conversa de hoje sobre um período que todo mundo teme, mas que talvez a gente entenda do jeito errado. A famosa crise da meia-idade. Pois é. A gente vai olhar para ela não como um bug no sistema, mas como um portal. Perigoso, sim, mas talvez essencialmente transformador, usando como guia o trabalho do analista junguiano James Hollis. Exatamente. O nosso ponto de partida aqui é uma análise bem profunda do livro dele, o The Middle Passage, From Misery to Meaning in Midlife. Que seria algo como A passagem do meio, da miséria ao significado na meia-idade. E a nossa missão, então, é tentar responder uma pergunta um tanto desconfortável. que é... E se a vida que a gente construiu até os 40, 50 anos não for realmente nossa? E se a gente estiver vivendo um roteiro que não escreveu? Nossa, essa pergunta já começa forte. Então vamos por partes. O que exatamente o Hollis quer dizer com passagem do meio? O nome soa como uma travessia marítima turbulenta. E a metáfora é boa, viu? Ele descreve esse período como um momento em que as necessidades do nosso verdadeiro eu, Aquela nossa essência mais profunda. isso, essa essência, ela começa a bater de frente com força com a persona que a gente construiu por mundo. A persona é basicamente a máscara social que todos nós usamos para nos adaptar, sabe? Para sermos aceitos, sobrevivermos no trabalho, na sociedade. Exato, e o Holly chama esse momento de um choque temível. É um abalo sísmico que deixa a gente desnorteado, mas que tem o potencial de nos acordar. Um choque que acorda. Mas essa ideia de persona, de máscara, soa um pouco negativa, não? Como se a gente estivesse sendo falso o tempo todo. Então, essa é uma ótima observação. A persona em si não é uma vilã, ela é uma ferramenta de adaptação necessária. Certo. O problema não é ter uma persona, é se identificar completamente com ela. É quando a gente acredita que a máscara é o nosso rosto verdadeiro. É aí que a crise se instala, porque a nossa alma, sabe, o nosso eu mais profundo, sabe que tem alguma coisa faltando. E a raiz disso é o que ele chama de... Vida condicionada. A gente acaba caindo na armadilha de achar que o jeito que a nossa família via o mundo, por exemplo, é o único jeito que existe. A gente nem percebe que o nosso mapa da realidade foi desenhado por outros. E esse mapa é desenhado muito, muito cedo. Ele vai até a infância para explicar como essa vida condicionada se forma, certo? Exato. Ele fala sobre como experiências infantis criam esses roteiros que a gente segue sem nem perceber. Ele simplifica em 2 grandes categorias de trauma, formador, que não precisam ser eventos dramáticos, podem ser coisas sutis. E quais seriam? A primeira é a da criança que sofreu negligência ou abandono. Essa criança pode crescer buscando, assim, incessantemente um outro que a salve, que preencha esse vazio. E a segunda? É da criança que foi sobrecarregada pela vida. Aquela que teve que ser o adulto da casa muito cedo, sabe? E que pode se tornar um adulto passivo, codependente, sempre cuidando dos outros e esquecendo de si. E essas experiências não ficam no passado. Elas viram fantasmas. É aí que entra o conceito de complexos de Jung, né? É o ponto-chave. Pense nos complexos como um software antigo rodando em segundo plano no seu computador. Boa analogia. Você nem sabe que ele está lá, mas ele faz o sistema travar toda vez que você tenta abrir um arquivo específico. Um complexo é esse software emocional da infância, um conjunto de memórias e emoções que dispara reações automáticas no presente. E o Hollis é bem direto sobre isso. Muito. Ele diz que a maior parte do nosso sofrimento adulto vem do funcionamento não examinado desses complexos. A gente briga com o chefe hoje, mas na verdade está... reagindo ao pai crítico de 30 anos atrás. Exatamente. É um bug emocional que roda em segundo plano. Ok, ficou muito mais claro agora. Mas se essa crise toda vem desses bugs dolorosos, se é um choque temível,
como é que o Hollis tem a coragem de dizer que os sintomas, a depressão, a ansiedade, a insatisfação são, na verdade, bem-vindos? Isso parece totalmente contraintuitivo. Parece, mas na lógica dele faz todo sentido. A dor é o alarme de incêndio. Ela não é o problema, é o sinal? Isso. A dor nos alerta para a distância gigantesca entre quem a gente é por dentro e a vida que a gente está vivendo por fora. É um chamado da alma para renovação. E a citação dele sobre isso é de uma força brutal. Ele diz: a pessoa que se foi deve ser substituída pela pessoa que se deseja ser. A primeira deve morrer. Morrer. Nossa, essa palavra é pesada. Ele vê isso como um fim absoluto, um precipício ou existe algo do outro lado? Então, é aí que a ideia de passagem se torna crucial. Não é um fim, é uma transição. Uma ponte. Exato, uma ponte. Ele divide a vida adulta em duas grandes fases. A primeira, que vai mais ou menos da adolescência até os 40, é a vida provisória. É a fase de construir a persona, a carreira, a família, de acordo com o mapa que a gente recebeu. E a segunda? A segunda fase é a da autenticidade. E a passagem do meio é justamente a ponte que conecta essas duas margens. Uma ponte que só se atravessa, segundo ele, com uma dose cavalar de humildade. Confrontando o desapontamento com que a vida não foi, aceitando as próprias limitações? Exatamente. Um acerto de contas bem honesto e sim doloroso. Mas qual é a recompensa do outro lado? O que a gente ganha ao atravessar essa floresta escura do Dante? A recompensa é nada menos que a chance de recuperar a própria vida. É o que o Hollis chama de uma segunda chance para o que foi deixado para trás nos momentos puros da infância. É a chance de viver a partir do nosso próprio centro, então. A partir do nosso próprio eixo. Falando em eixo, ele oferece uma espécie de mapa para esse desenvolvimento com a ideia de uma mudança de eixos ao longo da vida, né? Sim, é um modelo bem interessante. Ele diz que na infância a gente vive no eixo pais-filhos. Nossa identidade é um reflexo deles. Na juventude, mudamos para o eixo eu-mundo, focados em conquistar nosso espaço. Certo. E a passagem do meio inaugura o terceiro eixo, que é o mais importante. O eixo eu, com eu maiúsculo. É aqui que o bicho pega. Ego minúsculo versus eu maiúsculo. O que isso quer dizer na prática? Pensa no ego, com E minúsculo, como o gerente do seu dia a dia. Ele está preocupado com os e-mails, com as contas, com o que os outros vão pensar de você. Com as tarefas imediatas. Isso. Já o eu, com E maiúsculo, é o CEO da sua psique. É a visão geral da empresa, o propósito maior, a totalidade do seu ser. Eu adorei a analogia. A crise da meia-idade é o momento em que o CEO finalmente liga para o ramal do gerente e diz: escuta, a gente está focando nas coisas erradas. A missão da empresa é outra. É o começo de um diálogo interno de verdade. É o CEO finalmente tomando as rédeas. E para esse CEO tomar o controle, ele precisa parar de culpar os outros departamentos pelos problemas da empresa, certo? Isso me leva a outra ideia central de Hollis: a necessidade de abandonar as projeções. Exatamente. Essa é talvez a tarefa mais difícil e mais libertadora. Projeções, de forma simples, são as ficções que a gente cria. Ficções. Sim. São qualidades, medos ou desejos que existem dentro da gente, mas que a gente não reconhece. Então, a gente cola eles nos outros. O exemplo clássico é o amor romântico. A gente não se apaixona pela pessoa real. Mas pela projeção das nossas necessidades de salvação, de completude. Isso, de encontrar a alma gêmea. Tá, mas como a gente reconhece que está fazendo isso no dia a dia? Parece algo muito sutil. É sutil. Mas Hollis cita a analista Marie-Louise von Franz, que descreve um processo de 5 estágios para desmontar uma projeção. 5 estágios? Ok, vamos lá. Primeiro estágio, a convicção. Você tem certeza absoluta de que a causa do seu sentimento está 100% na outra pessoa. Ele não me respeita. Certo, a culpa é do outro. Segundo, a discrepância. Você começa a notar que a realidade não bate com a sua teoria. Terceiro, A aceitação. Você admite para si mesmo, ok, talvez o problema não seja o que eu pensava. Quarto estágio,
A conclusão de que você estava errado desde o início. Sua interpretação estava equivocada. E o quinto, que imagino que seja o mais importante? É o pulo do gato, a busca interna. Você se pergunta, de onde veio toda a energia emocional dessa minha reação? Por que esse assunto é um gatilho tão forte para mim? E aí talvez você descubra que isso vem de uma ferida antiga. A projeção se dissolve e o autoconhecimento aumenta. Uau! Desmontado assim passo a passo fica muito mais claro. E esse quinto passo é o que leva à responsabilidade. Me lembra uma frase da escritora Joan Didion. A disposição para aceitar a responsabilidade pela própria vida é a fonte da qual brota o autorrespeito. Totalmente. Eles estão na mesma página. O Wallace diz que a vida tem o poder de dissolver projeções e, em meio à decepção, é preciso começar a assumir a responsabilidade pela própria vida. É quando a gente para de esperar que o mundo nos salve. Exatamente. É aí que a segunda fase da vida adulta pode, de fato, começar. E o que acontece com os nossos relacionamentos mais próximos, quando a gente para de projetar? O amor sobrevive a esse banho de realidade? Ele não só sobrevive, como ele tem a chance de se tornar real pela primeira vez. E aqui vem uma das frases mais potentes do material que a gente viu. Qual? A verdade sobre os relacionamentos íntimos é que eles nunca podem ser melhores do que o nosso relacionamento conosco mesmos. Forte. Ou seja, a qualidade da nossa relação lá fora é um sintoma da qualidade da nossa relação aqui dentro. Perfeito. Quando a projeção do Salvador desaparece, a gente finalmente consegue ver o outro como ele é, uma pessoa inteira com sua própria história. É como diz a filósofa Iris Murdoch, que define o amor como a percepção extremamente difícil de que algo além de nós mesmos é real. E essa percepção muda completamente a matemática do relacionamento. O Hollis desafia aquela ideia romântica de duas metades que se tornam uma só. Não é? Ele joga essa ideia pela janela e propõe um modelo muito mais interessante. Ele diz, 1 mais 1 não é igual a 1, é igual a 3. Opa, peraí, minha matemática do primário foi pro espaço agora. 1 mais 1 é igual a 3? Como assim? Pensa comigo. O 1 é você, um indivíduo completo. O outro 1 é seu parceiro, outro indivíduo completo. E o 3? O 3 é a relação em si. A relação é uma terceira entidade, um campo dinâmico que existe entre vocês dois. O objetivo não é a fusão, onde um se perde no outro. Mas um compromisso com o crescimento. Exato. Com o crescimento mútuo e com o crescimento dessa terceira entidade. O outro, com a sua diferença, te força a expandir. Em vez de buscar alguém que nos complete, encontramos alguém que nos ajuda a nos tornarmos mais completos por nós mesmos. Que virada de perspectiva. Sai a busca pela alma gêmea e entra a ideia de um parceiro de jornada. Ok, então, tentando amarrar tudo isso. A grande lição aqui é que a crise da meia-idade não é um defeito de fabricação. De forma alguma. Ela é uma característica programada no sistema. É uma passagem necessária. É um convite da vida pra gente parar de viver no piloto automático, sabe? Abandonar um roteiro que não é nosso e confrontar aqueles bugs emocionais, os complexos. Imagino exige uma coragem tremenda. Muita. Hollis escreve. É preciso coragem para encarar os próprios estados emocionais de frente. Mas aí reside a chave da integridade pessoal. E a recompensa não é a felicidade de Instagram. Longe disso. A recompensa é algo mais sólido, mais profundo. Significado, dignidade e propósito. Ele conclui que a grande tarefa da meia-idade é renunciar às urgências do ego da primeira metade da vida e nos abrirmos para uma maravilha maior. Abrir-se para uma maravilha maior. É um belo jeito de encerrar. Um material que a gente analisou menciona que o Hollis usa muitos exemplos da literatura Fausto, Dostoiévski, Sylvia Plath, para ilustrar esses conceitos. Ele conecta muito a psicologia com a arte. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a nossa vida fosse um desses livros, que história os nossos complexos e as nossas projeções estariam a contar neste exato momento? E talvez a pergunta mais importante, qual seria o próximo capítulo se a decisão de reescrevê-lo fosse nossa? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.